Shalom, queridos. Mais uma vez eu quero convidá-los a esse percurso que nós estamos fazendo aqui nas particularidades do texto hebraico. Falamos no primeiro vídeo um pouquinho sobre tradução, das particularidades que nem sempre a tradução consegue transmitir fielmente, né? E aí ressalta aqui a importância de conhecermos basicamente o texto hebraico, a língua hebraica. Até porque para nós fazermos uma exegese segura do texto, o conhecimento, ainda que básico, ainda que mínimo, da língua é essencial, ok? Eu selecionei aqui alguns textos para mostrar essas nuances, essas particularidades, aquilo que eu já venho falando no vídeo anterior. E só para ressaltar, para ilustrar o que eu estou aqui dizendo a vocês, lá no livro do Shemot, no livro de Êxodo, no verso 15 e 16, você pode consultar aí na Bíblia de vocês, e diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Já se for menina, deixem-na viver. Eu não preciso aqui fazer menção ao contexto, porque vocês já conhecem de cor salteado o contexto desses dois versos. Mas tem um detalhe, sobretudo no verso 16, que eu quero aqui ressaltar, que nenhuma tradução ela conseguiu captar. Existe algumas características, como eu falei, isso é de tradução para tradução, de língua para língua, existem características que são particularidades daquela língua. E quando a gente vai traduzir, a gente precisa fazer algumas acomodações linguísticas, algumas adaptações semânticas, algumas adaptações sintáticas, e nem sempre na língua receptora, na língua que está recebendo a tradução, ela é suficiente para captar algumas nuances. Por exemplo, aqui no verso 16, está escrito assim, ó: Vaiomer e disse, certo? O verbo omer é o verbo dizer. Aqui eu tenho o verbo amar, na verdade. Aqui eu tenho um vav conjuntivo, então vaiomer e disse. Disse que Beyaledchem, ou seja, Beyaledchem vem do verbo iladá. Yaladá significa agir, ajudar. Então, o rei do Egito, Faraó, disse assim: quando vocês forem ajudar quem? Et havriot. Havriot é hebreu no feminino. Hebreias, havriot. Aí ele diz: ureiten, vereis. Veja, porque vem do verbo raá. Raá é o verbo ver, contemplar. Vejam. Aí ele diz aqui, ó: vejam al, ureiten al. Al é uma preposição, que é a preposição a, sobre. Veja sobre. Sobre o quê? Aí vem a expressão que não aparece em nenhuma tradução. Ha'avnaim. 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 Essa expressão significa as duas pedras. Olha que coisa interessante. O texto original, ou a língua original, diz o seguinte: Faraó disse assim, trazendo aqui uma literalidade do que ele falou: quando vocês forem ajudar as mulheres hebreias a dar à luz, vejam nas duas pedras. Se for menino, matem-me. Se for menina, deixe viver. Vejam nas duas pedras, porque a expressão ha-avinaim, ou vel no hebraico,
é pedras. E aqui eu tenho duas pedras. Está na forma dual. A gente vai ver isso, que é a flexão de número do substantivo. Tem uma forma lá dual que nós não temos na nossa língua portuguesa, quando a gente quer dizer dois carros e ponto final. Indica que a quantidade ali é dois. Mas eu tenho no hebraico uma particularidade chamada dual, no plural, que significa pares, ou seja, dois carros. Eu tenho dois carros, dois bois, duas casas. E aqui eu tenho Rav e Naim como duas pedras. Eram pedras em que as mulheres hebreias elas se sentavam para poder dar à luz em forma circular. E aí a criança ali, né, era puxada para essas pedras. Alguns até sugerem que as mulheres da antiguidade, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, elas davam à luz sentada, certo? E havia um banquinho em que as parteiras, elas também abaixo delas sentavam e puxavam a criança para essas duas pedras, na qual era o assento em que as mulheres davam à luz. Percebam, nenhuma tradução conseguiu trazer essa ideia de duas pedras, as pedras nas quais as mulheres hebreias ou qualquer outra mulher da época sentavam-se para dar à luz. Certo, queridos? Então, apenas uma forma para deixar claro o que eu quero aqui dizer, enfatizar o que eu quero dizer, ilustrar o que eu estou dizendo em relação às nuances do texto hebraico. Eu trouxe aqui o Salmo 116, verso 15. Não dá para a gente fazer aqui uma exegese exaustiva do texto, mas eu vou ser pontual, fazer alguns apontamentos exegéticos sobre alguns termos, certo? Por exemplo, nesse verso 15, toda a nossa discussão gira em torno do adjetivo preciosa, certo? O texto diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, baseado nesse texto, nós concluímos que para Deus um justo morrer é algo precioso, é algo bom, estimável, considerável. Nós até fazemos menção a esse texto em situações de cerimônia fúnebre. É crente, é justo, então para Deus é precioso. Mas será isso mesmo que o texto pretende dizer? Será que para Deus é bom ver um justo, um crente morrer? Vale salientar que a morte ela é consequência do pecado e ela é contrária à natureza de Deus. Vamos ver o texto no original, na língua original. Quando eu falar original, gente, não é o texto original, porque nós temos cópias, mas é o texto escrito na língua original. Então, abra sua Bíblia ali no Salmo 116, Salmo 116, verso 15, certo? Então tá aí, a nossa palavrinha para traduzido por precioso em nossa língua portuguesa é essa palavra aqui, Iacar, certo? Iacar. Eu tenho aqui o Yud, né? Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Pronto. Aqui eu tenho o Yud, aqui eu tenho o Kamet, aqui eu tenho o Kosh, né? Mais um Kamet, e aqui eu tenho o Resh. Iacar, certo? Então, a expressão Iacar Be'ene Adonai Hamaveta Lahas Daiv. Tá aí, Então, tá aqui as expressões. Precioso. A expressão Beane é olhos. Adonai, olhos de Adonai, olhos do Senhor, ou os olhos de Yahué. A expressão aqui, Hamavitá é morte, certo? Morte. Lehasdaiv vem da expressão Kadosh, né? Hasdaiv significa dos santos,
Santo no hebraico é kadosh. É porque a palavra aqui ela está sendo flexionada. Então, ó, eu tenho aqui a expressão yakar, que essa é a expressão que a gente vai discutir, ok? Então, tem algumas sugestões de tradução. Eu tenho aqui, ó, na revista corrigida, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis, CNBB. O Senhor Deus sente pesar. Olhe que coisa interessante. Vocês se lembram? Gente, se vocês não assistiram a parte 1, não venha para esse vídeo sem assistir. Senão vai ficar meio que solto e vocês não vão compreender a ideia que nós estamos trabalhando aqui. Nós falamos que a NTLH, a NVI, são versões que procuram traduzir de forma dinâmica conceitual. Enquanto a revista corrigida está mais preocupada com a forma da mensagem ou da palavra, a NTLH, a NVI, a dinâmica conceitual, ela está preocupada com o significado original da mensagem. Então, olhe como a NTLH ela traduz o termo yakar, pesar. Aí muda o sentido. Precioso e pesar são totalmente diferentes. Pesar é tristeza. Aí você me diz, meu Deus, então muda completamente. Algo precioso é algo bom. Algo pesaroso é algo ruim. É triste. Olha a NVI. O Senhor vê com pesar. Veja que tanto a NVI quanto a NTLH traduziram por pesar. Uma dica, eu fiz um curso, na verdade, assisti algumas aulas de um professor batista sobre hermenêutica bíblica, exegese. E uma das coisas que ele orientou é que a gente, quando não tem o conhecimento da língua, a gente fizesse comparações de tradução. Então, o importante é ter várias versões em casa para a gente poder fazer essa comparação. É claro que o princípio do contexto vai deixar bem claro qual é a ideia semântica, ou seja, o sentido da palavra yakar no contexto, ok? Então, gente, ó, deixa eu ver aqui se eu coloquei mais alguma coisa, mas veja só. A expressão yakar aqui é pesar, não é precioso no sentido positivo. Porque quando a gente lê o contexto desse salmo, o salmista ele pede a Deus para livrá-lo da morte. O Senhor o livrou da morte, ele vai louvar o Senhor porque ele vai andar na terra dos viventes. Ele está tomado de pavor, de medo, e o Senhor os livra desse sentimento ruim de morte. E aí ele louva o Senhor. E aí ele conclui que para Deus não é algo bom ver o seu fiel morrer, certo? Para Deus é pesaroso, para Deus é triste, por isso que Deus livra. E isso é verdade, meus irmãos. Deus não vê de forma positiva, não, a morte de um justo, não. A morte é contrária à vida, Deus nos fez para viver. A morte é um acidente de percurso do pecado. Deus não fez o ser humano para morrer. Morte é maldição. Deus jamais vai sentir prazer em algo ruim. E o salmista pede para que Deus o livre, e ele confia no livramento, porque para Deus, segundo o salmista, a morte não é preciosa, a morte é pesarosa. E tem uma versão que diz que Deus sente tristeza, certo? Essa expressão aqui, ó, yakar, é uma expressão antropomórfica, certo? Aliás, antropopática, é uma expressão idiomática para registrar um sentimento divino por meio da linguagem humana. Antro, homem, patos, paixão. Deus sente tristeza, Deus não sente alegria. Deus sente tristeza em ver um justo morrer, ainda que este vá para o paraíso, ainda que este vá para a eternidade, gozar das delícias da eternidade com Deus, mas a morte é contrária à natureza de Deus e do próprio ser humano. Veja que eu precisei consultar o texto hebraico, sobretudo o contexto, para interpretar corretamente o significado da expressão yakar, que não é precioso, certo?
não é precioso. Então a expressão yakar não é preciosa. Essa tradução, ela não é correta. Não é correta. Ô, irmão Netinho, e por que colocar o preciosa? Porque a expressão yakar também significa preciosa. Ok? Oxi, então não está correto, não está correto. Quem define o contexto? O contexto é um contexto em que o salmista está com medo de morrer. Então, como é que ele pode estar com medo de morrer se para Deus é algo positivo? E ele pede livramento e Deus o livra. Então, não é algo precioso, certo? Mas algo pesaroso. Então, o iacar, no contexto do Salmo 116, é tristeza, pesar o coração e não preciosidade. Ok? O contexto é que vai definir. Amós 5,5 diz assim: Mas não busquei a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro e Betel será desfeita em nada. Uma das coisas interessantes aqui nesse texto é o jogo sonoro. Existe um jogo sonoro aqui com as expressões Gilgal, uma expressão será levado e cativeiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso só vai ser perceptível na língua hebraica, esse jogo sonoro. Qual é a importância desse jogo sonoro para o texto? ênfase. ênfase. Então, ó, a expressão Gigal está aqui. Ó, tá aqui. Ó. Eu tenho aqui um ret, eu tenho aqui um patar, ra. Isso aqui é um artigo. Olha aqui a forma natural. Lembram-se? Tá aqui o Dagesh, Hagilgal, eu tenho um Lamed, o Shiva, esse Shiva aqui não é pronunciado porque ele é precedido por uma vogal breve. Eu tenho mais um Gimel, Hirk Gimel, Gil. E aqui eu tenho, esse aqui está fechando a sílaba, Gil. E aqui eu tenho um Gilmen também, um Kamet Katon, um alongo. E eu tenho mais um Lamed, Gilgal. Veja, Hal-Gigal, Galô. Veja que coisa interessante. Hal-Gigal, Galô, Igle. Se vocês observarem, eu marquei aí, não foi à toa, cara, peraí. Então, ó, não foi à toa, veja que a letra Gimel, a letra Lamed, a letra Gilmen, a letra Lamed, a consoante Gimel, a consoante Lamed, ó, tanto na palavra Gigal, Galor, Igla, Igle, cativeiro, levado ao cativeiro, Igle, repete-se o som do Gimel e do Lamed, do Gimel e do Lamed. Esse jogo sonoro é para dar ênfase ao juízo que Deus iria mandar sobre Israel, porque Gigal foi o primeiro acampamento, foi o lugar, na verdade, o primeiro lugar ali no assentamento conquistado por Israel quando chegou na Terra Prometida, e acreditava-se que o local nunca seria destruído, quando na verdade Deus diz, não fuja para Gigal, não busque refúgio, é um erro, é uma ilusão procurar refúgio lá, achando que jamais será destruído. E essa ênfase vai ser feita exatamente pela repetição das letras Gimel e Lamed, certo? Há um jogo sonoro aqui. Isaías 24:17 também é um jogo sonoro, pavor, cova e laço o aguardam, ó habitantes da terra. Novamente um texto profético de caráter de juízo. Então, ó, eu tenho a expressão, olha aqui, veja se não parece, ó, a sonoridade. Parrat, pei, patar, ret, patar, dalet. Parrat, parrat. Aqui eu tenho o vav, o kamet. Nesse caso aqui eu tenho a conjunção parrat, vaparrat. Parrat, vaparrat. Veja, olha a repetição
do pei e do ret. Ó, pei e do ret. E aí eu tenho vapar. Veja, novamente a repetição do pei, aqui do fei e do ret. Eu toda vez esqueço do dagesh. Aqui é parrat, vefarrat. Aqui é fá, porque não tem um dagesh. Aqui, vafar. Mas veja que a sonoridade, ó, olha a sonoridade. Parrat, vafarrat, farrar. Percebam? Essa repetição aí, ela sugere o juízo que virá. Elecha ishvet haaretz, sobre todos os moradores da terra. Então, esse jogo sonoro criado, construído pelo som da letra P e da letra Ret, só pode ser percebido no texto hebraico. E isso aqui enfatiza o juízo de Deus que virá. No Salmo 41, nós temos aqui o verso 1, diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempo de adversidade. Então, a palavra interessa e pobre no hebraico está aqui. Ashire, aquele que. Aí vem aqui, ó, maskil eldad. Maskil é o verbo interessar. Mas é interessante que o verbo maskil, certo, gente? Mem, patá, sim, olha o ponto está à esquerda, shivá, não vocálico, não sonoro. Por quê? Porque não está iniciando uma palavra e também está sendo precedido por uma vogal breve. Então, mas, eu tenho aqui uma sílaba fechada, mas, maskil, interessar. Mas sabe o que é curioso? Deixa eu pegar aqui o texto. Se você for para um dicionário Strong, o verbo maskil, gente, tem uma nuance semântica, um significado, uma particularidade muito grande, muito interessante. Ela vem do hebraico, aqui a palavra está conjugada, vem sahal. Sahal significa não apenas considerar ou dar importância, né? Mas aqui também significa ser inteligente, ser prudente. Sabe o que é curioso? É que no contexto, e pobre aqui, ó, dal, essa expressão dal, provavelmente dal, pelo contexto, pobre aqui não é alguém desprovido limitado, o termo não está limitado apenas à questão de alguém desprovido de bens materiais, alguém pobre materialmente. Aqui diz respeito à aflição, alguém aflito, alguém doente, alguém oprimido. E aí o salmista diz que bem-aventurado, essa expressão aqui, ó, ashirê, feliz é aquele que se interessa pelo aflito. Esse verbo aqui, o verbo interessar, maskil, dá ideia de inteligência, de não apenas uma preocupação natural, mas de alguém sábio. O salmista diz que é sábio, ou seja, é feliz e é sabedoria se interessar pelo aflito. Por quê? E o contexto vai deixar bem claro. Porque o Senhor o livrará do dia mau. Ou seja, no momento que ele precisar do recurso, do auxílio de Deus, Deus levará em consideração a consideração que ele teve no dia que ele atendeu o aflito. Certo? O próprio texto diz aqui, ó, Bayom Ra, e a expressão Bayom, ou seja, Bayom aqui é dia, certo? Dia. Bayom Ra, Ra é mal, certo? Rau, mal. Então eu tenho Bayom, ou seja, isso aqui é uma preposição, é o próximo conteúdo gramatical que a gente vai estudar, ou seja, no, Yom, no dia, Ra, no dia mal. Aí vem a expressão aqui, ó, imaletehu, na verdade, este vai sonoro, mal,
Yemal não é sonoro, está fechando a sílaba. Yemaltehu, Yemaltehu é livrar. O Senhor livrará ele, certo? É aqui a expressão Yahweh ou Adonai, como os judeus evitam pronunciar o tetagrama sagrado. Então, querido, quando eu pego essa palavra maskil, no sentido não apenas de se interessar, ter preocupação, de considerar, mas aqui é sabedoria. Por quê? Porque aquele que se preocupa, que se interessa pelo aflito, quando o dia mau chegar à sua casa, à sua vida, vai acontecer isso aqui, ó. Imaltehu, o Senhor o livrará Bayom Ra'a, no dia mau, do dia mau, ok? Veja que quando eu vou para a língua portuguesa, eu só tenho lá, bem-aventurado aquele que considera, aquele que leva em consideração, ou aquele que atende, né? Deixa eu colocar aqui na NVI, ó. Tá assim, ó, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Na Ara diz assim, ó, bem-aventurado aquele que atende ao pobre, né? Só que esse verbo masquil vai muito além do simples atendimento ou interesse. Aqui tem a ver com sabedoria. A sabedoria de ajudar o próximo sabendo que Deus o livrará do dia mau, quando assim chegar à sua casa. No Êxodo 1,16, eita, eu já até antecipei, ó. Eu antecipei lá atrás, eu achei que eu não havia escolhido esse texto, certo? A gente falou sobre as duas pedras aqui. Eu até coloquei, eu me esqueci mesmo, tá aqui o texto. Ó. Vaiomer bailedechem, ó. Beyaledchem. Essa expressão aqui é as parteiras, e disse as parteiras et haivrit, haivriot, na verdade, certo? Disse a quem? Isso aqui é um indicador do objeto direto, né? O complemento do verbo, quem diz algo e diz alguém. Então, vaiomer bailedechem, e disse as parteiras, de quem? Das hebreias. Ureiten, quando vocês forem auxiliar al, quem? Al, aí essa é a expressão, Haav Naim, as duas pedras. Vejam, né? In ben hu. Hu, gente, é um pronome, o pronome ele, certo? Vahamten oto veim bat hit vaihi va raiá, na verdade, deixar e viver. Então, quando vocês verem que é ele, ou seja, que é menino, aí tem a varmtem, vamut, mut é morrer, é o verbo morrer. O problema aqui, a questão aqui é que está conjugado. Mate, otô, mulher, veim, mas quando vocês verem veim, bate, se for mulher, ri, esse é o pronome ri, pronome ela, deixai viver. Varraiá, vem do verbo raiar. O verbo raiar é o verbo existir, ser, acontecer, viver, estar. Ok? Sim, eu coloquei aqui, ó, uma fotozinha para vocês verem. Ó. Aqui está uma mulher sentada para dar à luz. Então, essa expressão é avnaim é esse banquinho aqui. Ó. Então, o farol disse, veja lá na pedra, quando vocês forem ajudar no parto, se for menino, mate. Se for menina, deixe viver. Gênesis 12 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ok? Vou correr um pouquinho aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então está aqui o texto hebraico. Vaiomer, ele disse quem? Vaiomer Adonai el Avram. Vaiomer é o verbo dizer. Vaiomer é o verbo dizer. Aqui a preposição e disse. Aliás, a conjunção e disse quem? Yahweh. A quem? A Avraham. Avram, na verdade. E disse a Abraão. Ler, lerá. Essa expressãozinha aqui, ó, ler, lamed,
Sigol, Raf final, Ler, Lecha, certo? Raf, Lecha. Então, essa expressão aqui significa sai para ti, ou sai por ti mesmo, certo? E isso aqui não é traduzido em Bíblia nenhuma. Isso aqui não aparece em Bíblia nenhuma. Isso aqui é muito interessante porque Abraão estava no meio da família. E pela família, Abraão jamais sairia da terra que ele estava vivendo. Jamais Abraão sairia baseado no conselho do pai, da mãe e, quem sabe, dos irmãos, enfim, porque ele estava num lugar bom, num lugar próspero. Abraão estava prosperando e agora largar a mão, abrir mão de tudo, jogar para o alto e ir para uma terra que nem ele sabe o destino. Aí Deus diz, sai para ti, sai por ti mesmo, certo? Então essa expressão aí para o texto tem um significado muito grande e nenhuma tradução conseguiu captar. 1 Samuel 7,12 diz assim, então Samuel tomou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou de Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Gente, olha, existe um equívoco aqui. As pessoas dizem que a expressão Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Mas isso não é verdade, ok? Ebenezer não significa isso. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho aqui a expressão ever. Ever é pedra, certo? Rezer. Rezer é o verbo ajuda, é o verbo ajudar. Então eu tenho aqui a expressão, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Even hazer. Even é pedra, certo? Even é pedra e hazer, aqui a pedra, ha-azer, porque começa com câmbio, porque eu estou diante de uma gutural, ein, e ainda mais o ein aqui é tônico, azer, ha-azer. Então eu tenho aqui o artigo even, a pedra, ajuda, e na tradução eu coloco a preposição e fica da ajuda ou de ajuda, pedra de ajuda, ok? Então tá aqui o texto, Vaikar, e colocou Shemuel, even, ou seja, even, a pedra, Ahat, vai Hashem, e chamou Shem, olha aqui a palavra Shem, vai a Sem, na verdade, e chamou Ben Hamitzpah, de Mispa, o Ven Hashem, vai Kra, e chamou Et Shema, Even Hazer. Olha aqui a expressão, até aqui nos ajudou o Senhor. Ad é mão. Ad Hane Azarenu Adonai, certo? Ad Hena Azarenu Adonai. E até aqui nos ajudou com suas mãos o Senhor, certo? Então a expressão Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor, mas sim pedra de ajuda. Vamos lá, vamos concluir. Então dizia, diga, isso aqui é muito interessante, diga a Shibolete, então diga, Shibolete, se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 eframitas foram mortos naquela ocasião. Se eu não me engano, foi uma rebelião que ocorreu, né, no contexto de Juízes 2:6, em que os eframitas se juntaram com os inimigos contra, se eu não me engano, foi com Jefté, na época de Jefté. Bom, mas a questão é o seguinte, e aí os eframitas, para retornar, derrotados, para retornar para a sua localidade, eles teriam que atravessar o Jordão. Então, o exército de Jefté tomou os lados do Jordão e as pessoas de Efraim que passassem teriam que dizer
shibolete. Aqueles que não dissessem shibolete, dissessem sibolete, morreriam. Está aqui, ó, a expressão shibolete. Eu tenho aqui o shim, olha o ponto, hirik, o bet, o rolen, eu tenho aqui o lamed, eu tenho aqui o segol e eu tenho aqui o tab, shibolete. Olha a diferença, é a mesma palavra, a diferença é que no lugar do shim eu tenho o samer, eu tenho sibolete. Por alguma razão, talvez regional, né, porque tem essas variações regionais, os eframitas diziam sibolete e não shibolete, certo? E por essa razão eram identificados como eframitas e ali eram mortos pelo exército de Jefité. Para a gente encerrar, acho que esse é o último texto, está lá em Gênesis 2,18, e o Eterno Deus diz, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. A expressão auxiliar, certo, está aqui. Vaiomer Adonai Elohim, Lotov. Isso aqui, ó, lo, é o advérbio não. Lotov, não é bom. Hayot, não é bom. Hayot, Ha'adam, que o homem esteja só. Aí diz, levador, e a expressão está aqui, ó. Selo Ezer. Ezer, tá aqui a expressão, gente, ó. Ezer. Ezer significa serva. Vou lhe fazer uma serva, certo? Que anegdou. Então, ó, a expressão Ezer aparece 21 vezes na Bíblia hebraica. Por exemplo, na palavra Eliezer, porque o Deus de meu pai é minha ajuda. Geralmente a expressão é Ezer, que é traduzido mais à frente. Aliás, gente, me perdoe. Eu me confundi Ezer com Ever. Ever, que é servo. Ezer é ajuda. Ok? E todas as vezes que essa palavra, na maioria das vezes que aparece no texto hebraico, ela tem uma relação direta com Deus. Por exemplo, a palavra Eliezer, está aqui, ó. Eliezer significa Deus, o Deus que ajuda. El, Ezer, o Deus que ajuda. Adonai ajuda, o Deus da minha ajuda. Então, a expressão Ezer significa aquele que ajuda. E quando Deus aqui, ó, diz que vai fazer uma Ezer para Adão, não é uma auxiliadora no sentido de ajudar, mas alguém que é até mesmo superior a Adão, com capacidade de socorrê-lo em situações de perigo. Olha o poder que Deus deu à mulher. Porque veja que a expressão, quando aparece no texto hebraico, cerca de 21 vezes, tem a ver com a ajuda de Deus ao homem. E aquele que ajuda, né, até um certo sentido, é superior ao ajudado. Então Deus não fez uma escrava para Adão, uma simples ajudadora, como nós queremos ver a mulher como uma subcategoria da criação. Não, não, não. Se a gente for olhar, até no texto hebraico, eu não queria tratar aqui, porque já está longo o texto, já está longo o vídeo, mas até o verbo que Deus usou para poder formar a mulher, o verbo que Deus usou para fazer o homem, fez. Mas o verbo que Deus usou para fazer a mulher, o verbo que foi registrado por Moisés, dá a ideia de modelar, né, com mais perfeição. É que, como de fato, o homem foi um rabisco, um rascunho, e a mulher foi a obra-prima de Deus. Então, não é isso, tem nada a ver com superioridade ou inferioridade. Estou falando que a mulher aqui, ela não é aquela simples ajudadora, aquela subcategoria da criação
inferior ao homem no sentido de incapacidade. Não, não, não. Na verdade, Deus a fez com uma capacidade superior, até mesmo superior ao homem, em certo sentido, para ajudá-lo. E a gente sabe que na prática é isso, irmãos. A gente tem que deixar de ser machista e entender que há certas capacidades na mulher que nós não temos. Da mesma forma, há coisas em nós que a mulher também não tem, né? É por isso que ambos se completam. Então, para a gente concluir, Êxodo 4:3, disse o Senhor, jogue ao chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. E Moisés fugiu dela. A expressão serpente, que aparece aqui em Êxodo 4:3, é essa aqui, ó. Essa expressão aqui, ó. Nahash. Nahash. Nahash é a palavra serpente. Nun, kamet, ret, kamet, shin. Nahash. Sabe o que é interessante? É porque lá em Êxodo 7:9, quando aparece a expressão serpente, lá não é Nahash, mas sim Tanim. Olha aqui, ó. Tanim. É a mesma palavra na língua portuguesa, mas no hebraico são línguas diferentes. Qual é a nuance que nós podemos aqui destacar? É que Nahash é a palavra comum para serpente, para cobra, mas Tanim é a palavra egípcia para crocodilo. É interessante, né? E pode ser que naquele momento, por encantamento, por obra do diabo, a serpente que os magos, né? Os magos, na verdade, nem os magos, né? Aqui no texto fala do próprio Arão. Quando o faraó lhes pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e a jogue diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Foi o próprio Deus. Aqui não tem nada a ver com os magos, não. Mas veja, a expressão é tanim, e dá a ideia de uma serpente draconiana, em forma de crocodilo. Por isso que a expressão lá é tanim. Então, provavelmente, lá em Êxodo 7:9, não é a mesma serpente que se transformou quando Moisés jogou ao chão ali no Monte Sinai. Diante de Faraó, foi um crocodilo. Sabe que é interessante, gente, que o crocodilo é o símbolo da perversidade, da malignidade do próprio Faraó. Você vai encontrar isso em Ezequiel, você vai encontrar isso, agora esqueci o texto, que fala sobre Faraó. Ok? Na forma de um crocodilo. E essa serpente, por exemplo, esqueci o nome dessa serpente. Havia uma serpente poderosa na cultura egípcia que pelejava contra os deuses na barca dos deuses que transportava o sol para que ele pudesse nascer no dia seguinte. E essa serpente, eu esqueci o nome. E essa serpente era no formato de um crocodilo. Os achados arqueológicos, as pinturas, as esculturas, e muitos quadros e papiros daquela época, a serpente lá é na forma de um crocodilo. E veja que a expressão que aparece aqui não é Nahash, mas sim Tanim. Essa diferença só pode ser percebida no texto hebraico. Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo encontro. Logo mais eu estarei postando esse vídeo aqui, ó. Certo? O substantivo e suas particularidades. Vamos falar um pouquinho dos substantivos, a flexão do substantivo, flexão de número, flexão de gênero, ok? Deus em Cristo os abençoe, queridos. Até o nosso próximo encontro, viu?